Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e quero meditar na palavra de Deus com você e celebrar ao Senhor pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua bondade entre nós. Nesse momento, nós vamos ter a meditação da palavra de Deus e teremos também o nosso momento de intercessão, como fazemos todos os domingos em nossas celebrações. Nossa igreja passa por uma fase híbrida, em que as nossas reuniões, neste momento, são à distância, são virtuais, através deste nosso canal do YouTube. E eu agradeço o seu apoio, a sua compreensão, a sua parceria conosco. É isso que tem permitido a gente se planejar para retomar as nossas atividades dentro em breve. Nós estamos seguindo uma série de meditações na Palavra de Deus sobre o tema deste ano em nossa igreja, que é o Ano dos Recomeços. E a série tem esse mesmo título, Recomeços, a bênção de poder começar de novo. Nós estamos, nestes dias, meditando sobre mensagens de Jesus, sobre essa nova chance que o Evangelho nos dá, que a graça divina nos proporcionou através da vida, dos ensinos e da proposta de vida que o Senhor nos dá através de Sua palavra, de seu convite amoroso para segui-lo. Então, nós já falamos sobre muitas coisas, sobre a questão da ressurreição, a questão da superação das nossas dores, o novo nascimento. São tantas formas que Jesus utilizou na sua mensagem que nos propõe, assim, um desafio, o desafio de levantar, de tomar a iniciativa, de aceitar essa proposta e seguir em frente, fazer da nossa vida uma oportunidade única de tentar de outro modo, de experimentar o novo de Deus que está sendo preparado mais adiante. O nosso futuro aqui no mundo e também no mundo além, Deus está cuidando da gente. Aqui e na eternidade, Deus está cuidando de nós de uma maneira extraordinária, de tal maneira que a gente precisa superar essa maneira da gente de ficar prostrado diante das lutas, diante dos problemas, diante dos medos que nós temos, e superar as melancolias e até os quadros depressivos que nos afetam diante dos problemas da vida. E hoje nós vamos falar de mais um aspecto desse cuidado amoroso do Senhor para conosco. Nós vamos falar de perdão. Vamos falar dessa maneira como Deus nos permite nos libertar das formas opressoras que nos excluem, que discriminam, que promovem preconceitos na vida da nossa sociedade. Eu queria convidar você a meditar sobre isso nesta oportunidade. Nós vamos colocar aqui a nossa apresentação e você vai ler a palavra de Deus conosco lá no Evangelho de João, capítulo 8. Se você quiser, já pode ir pegando o exemplar da sua Bíblia para ir se preparando para lermos. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11, mas não leremos toda a passagem. O tema da nossa série de mensagens é recomeços, a alegria, a bênção de poder começar de novo, conforme o convite amoroso de Jesus, a proposta de vida nova no reino dos céus que o Senhor tem nos preparado. Nesta série, nós temos seguindo, então, discursos de Jesus, feitos de Jesus, ensinos de Jesus sobre o novo começo, sobre a nova vida, o novo de Deus, a reconciliação, a ressurreição, o resgate de uma vida que possa fazer sentido, a superação dos nossos problemas. E hoje vamos falar sobre perdão. Hoje o tema desta mensagem é sobre
perdão. Um dos temas mais difíceis de serem tratados dentro da fé cristã, porque perdão diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Não é somente uma questão de teologia ou uma questão de doutrina ou até mesmo uma prática religiosa. Perdão tem a ver com a nossa forma como somos constituídos como pessoas no mundo, nas nossas relações. Enfim, falar de perdão é muito difícil, porque fala das nossas dores, fala das nossas frustrações, fala dos nossos sofrimentos, falam de coisas que nós precisamos fazer, mas que temos muita dificuldade de colocar em prática, seja para perdoar o outro, seja para nos sentirmos perdoados também. Eu queria ler então a passagem que talvez nos evangelhos mais retratam uma atitude prática de perdão, que é o encontro de Jesus com a mulher surpreendida em adultério. Está lá em João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Nós não vamos ler o texto todo. Eu gostaria que você depois pudesse dar uma leitura nesse texto, que é um texto riquíssimo, uma narrativa bastante farta de informações, de implicações para a vida, e depois, então, você aprofunda um pouco melhor. Mas deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma imersão nesse texto durante a mensagem. Nós vamos fazer, então, alguns apontamentos desse texto na mensagem. Eu coloquei aqui na apresentação apenas os versículos 10 e 11. Apenas os versículos 10 e 11, que diz assim: Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra que gera vida sobre alguém que está sentindo o peso da responsabilidade, da culpa, essa coisa tão violenta que causa em nós constrangimentos, que nos oprime, que joga a gente para baixo, que aniquila nossas expectativas de uma vida digna. Essa coisa que nos faz sentir oprimidos. E ela não vem de uma atitude de cima para baixo. Não era Deus que estava condenando aquela mulher, era a sociedade moralista, a sociedade legalista, a sociedade fundamentalista que acusava aquela mulher de um pecado. Claro, o pecado existiu. Não, Jesus não está negando, mas ele está perguntando somente para ela: onde estão os teus acusadores? Cadê essa gente que estava te acusando? E ela disse: olha, ninguém mais me condena. Então eu também não te condeno, diz Jesus. É uma mensagem para a gente, é uma mensagem para esse tempo, é uma mensagem para os problemas que nós enfrentamos, os problemas morais, esse moralismo desenfreado que muitas vezes a religião nos impõe. Por isso, eu queria propor uma reflexão, uma provocação, como eu gosto de fazer sempre quando a gente começa a nossa meditação. Para mim, o perdão tem em si um poder libertador. O ato de perdoar e o ato de acolher o perdão, seja ele de qualquer natureza, perdoar tem um poder libertador que nos encoraja a seguir em frente. É aquele impulso que a gente dá para que a gente possa dar um passo a mais na nossa vida, para que nós possamos experimentar uma nova disposição de vida. Esse é o poder do perdão. É por isso que ele é importante para nós. Queria, neste momento, convidar você a pensar nisso. O quanto você precisa de perdão. O que tem acontecido na sua vida
que faz com que você se sinta para baixo, excluído, oprimido? O que é que está tirando você das suas alegrias de viver, dessa disposição de experimentar a vida? Mas também eu queria que você pensasse o que é que você tem feito em relação aos atos dos outros que tem causado esse tipo de constrangimento. Quem sabe aí as suas heranças fundamentalistas, legalistas, de uma religião opressora, de uma religião condenatória. O que é que você tem carregado consigo de preconceito, de discriminação, que tem servido de motivo para alimentar o ódio, para alimentar a exclusão do outro? Quem sabe é você que precisa aprender a perdoar. Então, quero que você pense bem sobre isso. Essa questão me faz lembrar uma canção antiga. Eu acho que ela é mais ou menos de 1940, 1950, por aí. É uma canção escrita por Mário Lago e também Ataúfo Alves, que se chamava Atire a Primeira Pedra. Atire a primeira pedra. Ele diz assim no refrão da música: atire a primeira pedra, ai, ai, aquele que não sofreu por amor. Quem nunca? Quem nunca sofreu por causa de uma desilusão, quem sabe de uma paixão? Quem nunca sofreu por causa de uma condição social? Quem nunca sofreu por causa de uma situação de relacionamento mal sucedido? Enfim, você é alguém que está incluído nesta expressão. Cadê os seus acusadores? Cadê essa gente que alimentou tanto ódio na sua vida, tanto preconceito no meio da nossa sociedade? Cadê essa gente? Ninguém acusa mais? E aí ela vem para nós e diz: eu também não vou condenar você por isso. É uma questão de restauração da esperança. É uma reconstrução de um novo sentido, desse sentido de vida que traz alegria, que traz paz. Olha, meus irmãos, a história da mulher surpreendida em pleno adultério traz à tona os modos como a sociedade costuma realizar seus juízos morais, seus juízos de valor sobre os legalismos desta sociedade, como nós lidamos com a atitude dos outros, esquecendo até mesmo das nossas próprias atitudes. Essas atitudes que são marcadas por interpretações muito literalistas das Escrituras, por muita discriminação, por muito preconceito, por muito ódio, por muitas atitudes de exclusão do outro das nossas relações. Às vezes, não só pelo que ele fez, mas porque a gente acha que ele é diferente. Diferente porque é negro, diferente porque é mulher, diferente porque tem alguma disfunção, uma disforia de gênero, diferente porque ele ou ela tem uma atitude ideológica diferente da gente, diferente porque faz parte de uma outra classe social. Enfim, são tantos preconceitos, tantas razões de discriminação, que a gente vê que essa nossa sociedade está marcada profundamente pelo ódio do outro, pela exclusão do outro, pela eliminação do outro, pelo apagamento do outro. A história da mulher surpreendida em pleno adultério lembra isso. Ela lembra a uma sociedade o quanto ela é hipócrita, o quanto ela é moralista, o quanto ela é preconceituosa. Até porque, quando a mulher é surpreendida em pleno adultério, parece que ela praticou o adultério sozinha, né? Porque estava só ela ali. Cadê a outra parte? Para que haja adultério, é preciso que haja uma segunda parte. E essa segunda parte, não sei o que aconteceu. Talvez ele tenha escapado, talvez ele tenha sido facilitado por ser homem, por ser
pertencente a uma sociedade machista, e talvez ele tenha se evadido da cena do pecado, e só sobrou aquela mulher indefesa, humilhada, ali sendo julgada por um padrão rígido, moral, de uma lei que era discriminatória. Olha, meus irmãos, essa história, então, ela marca muito a vida de uma sociedade inteira. Essa história está intimamente relacionada ao ensino de Jesus, mas há um dado muito interessante no aspecto textual, na crítica textual do Novo Testamento, é que essa narrativa ela não faz parte dos textos originais. Os primeiros manuscritos do Evangelho de João que circularam não continha essa história. Alguns críticos até tentam localizar a inserção desse texto no Evangelho de João lá pelo século III. Então a gente fica pensando, será que eu posso considerar esse texto como um ensino de Jesus, como um fato relevante, ou será que eu posso considerá-lo apenas como uma inclusão posterior por causa da moral da igreja? Olha, meus amados irmãos e irmãs, essa história ela tem uma relação profunda com o ensino de Jesus, porque ela está vinculada à perspectiva de perdão que Jesus implantou em seu ensino. Quem gosta de ler o Evangelho vai encontrar lá em Mateus capítulo 18, verso 15, um dos ensinos mais profundos de Jesus sobre o perdão. Ele diz assim, Mateus 18, 15, você pode depois procurar em sua Bíblia. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha que ensino interessante de Jesus. Ele não está dizendo para a gente passar a mão por cima do que está errado, ignorar o erro. O erro é um problema que precisa ser corrigido, mas ele não diz para a gente condenar o nosso irmão. Não diz para a gente julgar o nosso irmão por causa do erro. Diz para a gente poder alertá-lo do erro, avisá-lo do erro. E se ele nos ouvir e tiver essa disposição de colocar em prática uma atitude de correção, de reparação do erro, olha, a gente ganhou, foi ganho. A gente acabou sendo abençoado pela restauração de nossas relações, de nossa comunhão uns com os outros. Jesus ele estava naquele momento, naquele episódio, eu vou deixar de lado toda a preocupação de crítica textual para a gente se concentrar na narrativa em si. Porque haviam muitos outros textos que circulavam na época da igreja primitiva que eram fragmentos dos ensinos e dos feitos de Jesus. Então, provavelmente, esse era um dos fragmentos que acabou ficando de fora e alguém resolveu inseri-lo no texto do Evangelho de João. Alguém das comunidades joaninas, que conhecia muito bem a pessoa de João, o autor do Evangelho. E essa narrativa dá conta de que, provavelmente, Jesus estava em Jerusalém. Ali, naquela cidade, ele passou o dia ensinando no templo. E quando a gente fala em ensinar no templo, a gente está pensando num espaço aberto, nos alpendres do templo, onde as pessoas ficavam ali apinhadas. Havia muita movimentação. E Jesus, então, reunia pequenos grupos ou pequenas multidões para proferir o seu ensino. E ele tinha que fazer isso repetidamente, porque não havia aparelhagem de som, não havia nenhuma estrutura acústica para que ele pudesse falar a um grande grupo. Então, ele revezava os seus ensinos e passou o dia ali ensinando, no pátio do templo. No fim do dia, então, Jesus ele se retira para o Monte das Oliveiras,
você vai encontrar essa trajetória no capítulo de número 7. Então, Jesus ele se retira para o Monte das Oliveiras, onde era o seu lugar de descanso e também onde era o seu lugar de oração. De manhã, então, ele volta para o templo, logo de manhã cedo, para continuar a ensinar no pátio do templo. Aí, o que acontece? Jesus, então, se senta para ensinar, que era a atitude do mestre. Os mestres judaicos, eles se sentavam para ensinar. E diz a palavra de Deus, na narrativa de João, capítulo 8, que Jesus assentou-se para continuar ensinando. O gesto de sentar-se era característico dos mestres judeus, dos rabinos, de alguém que tem autoridade para proferir um ensino. E naquele momento em que ele se assenta, chegam os mestres da lei, os escribas, os fariseus, aqueles que eram tidos como ensinadores profissionais da interpretação das Escrituras. E dentro do judaísmo, os mestres da lei, os doutores da lei, os escribas e os fariseus, de um modo geral, eles faziam parte de uma certa categoria de pessoas que tinham o respaldo social para dar a validação de uma interpretação da lei. O sentido da lei era atribuído por eles. E acontece, então, que eles chegam ali com uma situação fática, ou situação fática usando a linguagem jurídica, um fato prático, um episódio, uma situação clara de alguém que quebrou a lei de Moisés. Uma mulher surpreendida em adultério. Tem as provas, tem as evidências. É uma situação fática clara. Eles estavam fazendo uma acusação baseada em fatos, em provas. Não era uma acusação qualquer, não era uma turba, era uma turma de advogados, de profissionais do direito, de intérpretes da lei. Eles, então, estavam ali com uma situação real para confrontar Jesus. Aquela mulher não era uma mulher qualquer, era uma mulher da sociedade, muito provavelmente uma mulher casada, uma mãe, uma esposa de algum membro da comunidade. Ela não era uma prostituta leviana, mas foi surpreendida numa situação leviana, numa situação furtiva, em que ela foi tida com outro homem que não é o seu marido. Essa é a caracterização do adultério em si. Ela foi acusada de adultério, não foi acusada de fornicação, não foi acusada de prostituição, ela não foi acusada de nenhuma outra coisa, mas ela foi acusada apenas e simplesmente de trair o seu marido, de ter uma relação extraconjugal, de viver uma relação fora do seu casamento. E isso, para a lei de Moisés, era considerado um crime gravíssimo. E uma mulher que fosse pega em um ato dessa natureza, ela deveria ser apedrejada até a morte. Porque esse ato agredia a condição moral da sociedade. Olha, era uma sociedade dominada por homens de perspectiva patriarcal e machista. Então, isso afrontava a autoridade masculina. Isso colocava em xeque a dignidade do homem. E então eles desejam apedrejar essa mulher, colocar em prática, literalmente, num rito sumaríssimo, a aplicação da lei. Ela deveria, então, de acordo com a lei de Moisés, ser condenada e apedrejada até a morte imediatamente. Era assim que a lei dizia.
Os judeus lembram isso a Jesus, quando eles colocam aquela situação fática diante de Jesus, aquela mulher acusada de um crime grave. Não era simplesmente um pecado, uma atitude moral apenas, era um crime, era uma situação prevista em lei e que a lei lhes dava a autorização, a legalidade para colocar em prática a condenação. E aí eles, então, diante disso, eles argumentam com Jesus. Os versos 4 e 5 de João, capítulo 8, diz assim: E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Qual é a sua interpretação? Você que anda por aí, dando outros significados para a lei, aplicando a lei de outro modo, o que é que você diz sobre isso? É uma situação fática. Moisés disse isso e essa mulher fez exatamente aquilo que Moisés condena. Nós, então, vamos apedrejar? Podemos apedrejar sumariamente? Essa era a questão. Os escribas e os mestres da lei, os fariseus de um modo geral, costumavam travar essas discussões com Jesus sobre a aplicação da lei. Eles costumavam questionar Jesus sobre as tradições da sociedade judaica, sobre os costumes, sobre os conservadorismos daquela sociedade. E dessa vez, eles se utilizavam de uma situação real que havia acontecido. E eles colocavam esta situação não como uma forma de aplicação da lei simplesmente, mas numa confrontação com a atitude de Jesus diante da lei, como visto em outros casos. Eles estavam, na verdade, fazendo uma certa ironia com o sofrimento daquela mulher. Eles estavam fazendo um jogo a partir da dor daquela mulher. Eles queriam saber como é que eles iriam tratar aquele sofrimento, aquela angústia que aquela família, que aquelas pessoas estavam sofrendo, principalmente a figura daquela mulher. A Bíblia diz que em João capítulo 8, verso 6, que essa era a intenção dos judeus, dos mestres da lei, dos fariseus. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar a Jesus. Eles não queriam apenas condenar a mulher, eles não queriam apenas julgá-la, eles já tinham feito isso, eles estavam acostumados a fazer isso, mas eles queriam surpreender Jesus numa falha hermenêutica, numa falha de interpretação, num equívoco de Jesus. E Jesus, então, está ali sentado como um mestre. A Bíblia diz que Jesus foi indiferente àquela atitude daquela mulher, daquela multidão. Jesus foi indiferente àquilo. E ele fazia uma coisa: ele escrevia na areia. Ele escrevia na areia. O que é que ele escrevia? Não importa. Ele estava escrevendo na areia. Ele estava sentado. Sentado continuou. Ele estava na atitude de mestre. E como mestre ele continuou. Mas ele fica em silêncio, indiferente ao movimento daquela turba. Sabe o que isso nos aponta? Nós vivemos num tempo dominado pelo fundamentalismo religioso. Esse fundamentalismo religioso tem construído formas concretas de discriminação, de preconceito, de exclusão do diferente, do outro, daquele que não pensa igual a gente,
daquele que não tem os mesmos costumes que a gente tem, daquele que julgamos diferentes do modelo que temos escolhido como padrão moral, que tem servido aí a mentalidade dominante da maioria. Esse fundamentalismo, ele é pernicioso, produz uma mentalidade enraizada entre nós de tal modo que tem impedido a muitos de perceber o quanto nós temos excluído pessoas, o quanto essa atitude tem dividido famílias, o quanto essa atitude tem causado ódio, o quanto esse tipo de mentalidade tem produzido o caos na vida social, política, econômica, na religião. Nós temos igrejas divididas, nós temos famílias divididas, nós temos sociedades divididas, de tal modo que é impossível a gente conviver com pessoas que alimentam o ódio pelo diferente. A mensagem do Evangelho, ela nos remete ao sentido do perdão que Jesus traz, que é exatamente essa atitude de acolher o outro, de tratar o outro como ele é, de fazer com que o outro tenha espaço no mundo em que nós vivemos, de fazer com que o outro possa experimentar uma nova vida no mundo em que vivemos. Perdoar, meus queridos, minhas queridas, liberta. Ele nos liberta dessas formas de opressão, de exclusão que a nossa sociedade tem promovido nesse universo de preconceitos nos quais estamos imersos. Descobrir que nós somos perdoados, descobrir que somos capazes de perdoar, restaura a esperança e nos dá força para podermos levantar a cabeça, tomar uma nova atitude e seguir adiante. Nesta hora, eu queria pegar essa experiência de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei, diante da mulher surpreendida em pleno adultério, e encontrar algumas marcas deste perdão acolhedor de Jesus entre nós, que nós precisamos colocar em prática em nossa vida. São 4 marcas desse perdão. Vejam quais são elas. Primeira marca é a de que Jesus está ao lado do oprimido e não do opressor. Jesus não se deixa perturbar pela pressão dos acusadores. Sua atitude de escrever no chão não demonstra simplesmente uma indiferença, mas demonstra o fato de que ele não é solidário com interpretações literalistas, legalistas ou parciais das Escrituras. Ele não compactua com atitudes discriminatórias em relação ao outro. O que Jesus escrevia no chão, pouco importa. Poderiam ser rabiscos, poderiam ser desenhos alheios, poderiam ser até palavras relacionadas àquela situação que envolvia amor, justiça, solidariedade, que eram próprios de Jesus. Sua atitude, no entanto, meu querido, minha querida, demonstra que ele não estava preocupado com a insistência dos acusadores. João 8,6 diz: Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O que ele fazia ali? Só, estou nem aí. Vai falando aí que eu estou ouvindo. Isso não faz diferença nenhuma. Eu não estou solidário a vocês. Eu estou solidário a quem sofre. Eu não estou ao lado do opressor. Eu estou ao lado do oprimido. A segunda marca é que Jesus está sempre ao lado da justiça. Não da discriminação. Não do preconceito. Não de uma sectarização da sociedade. Ele está ao lado do justo,
e a justiça é dar ao outro o que lhe é merecido. Diz aí a filosofia jurídica já de muitos anos. A justiça, se não for igual para todos, ela não é justiça. Jesus não discute com seus opositores. Ele não vai discutir aspectos jurídicos da lei, mas ele oferece a sua resposta com a marca daquilo que ele entende ser o papel da lei. O papel da lei é fazer o bem comum, não é excluir o outro. A lei não existe para discriminar. A lei existe para trazer o bem comum. E Jesus, então, ele manda cumprir a lei. Se a lei diz isso, faça. A fazer justiça a partir, então, dessa lógica de entender a lei e qual é o bem comum que está presente nela. E essa maneira de interpretar a aplicação da lei, ela não está com base num legalismo, mas está com base no amor misericordioso, na compaixão. Olha, meu querido, minha querida, eu já disse isso em algumas passagens dos meus livros. Justiça sem misericórdia, justiça sem compaixão, justiça sem a graça é crueldade. E há muita gente dizendo-se legalistas, querendo colocar em prática princípios de interpretação da lei que, na verdade, são verdadeiros atos de perversidade, de crueldade com o próximo. João, capítulo 8, verso 7, nos lembra disso. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Põe a lei em prática. Eu temo de que se Jesus dissesse essa mesma palavra para muitos legalistas de hoje, da igreja dele, talvez nós encontrássemos pessoas que tivessem a ousadia de jogar a pedra, de ter jogado a pedra. Tem gente que se acha sem pecado. Tem gente na igreja que se acha perfeita, mais santa que o próprio Deus. E Jesus, então, confronta essas pessoas para fazerem primeiro um exame de si, para depois colocar em prática o exercício da lei. Em terceiro lugar, a terceira marca que encontramos é o fato de que Jesus quer cuidar do pecador, daquele que está oprimido pelo pecado, daquele que sofre por causa das suas escolhas ruins, dos seus erros. Quem é que não os tem? Quem nunca cometeu algum deslize? Jesus não quer tratar do problema do pecado em si. Ele não quer eliminar o pecado. Ele não quer acabar com o pecado. Isso é uma luta inglória. É improvável que o mundo fique isento de pecados só porque eu não gosto daquele tipo de atitude. Mas o pecado, ele causa vítimas. O pecado tem as suas vítimas. E nós precisamos olhar para as vítimas. E muitas vezes, esses pecados que causam vítimas têm motivações sociais. Eles são causados por uma sociedade injusta. Quando Jesus se vê sozinho com aquela mulher, ele não indaga pelo seu pecado. O que é que você fez, minha filha? Nossa, como é que você foi capaz de se entregar para um outro homem, trair o seu marido? Ele não se preocupa com isso, mas ele pergunta: onde estão os acusadores dela? A pergunta de Jesus pelos acusadores tem um sentido de ironia também, porque aquele quadro visava causar uma situação de constrangimento. E Jesus agora estava vendo os acusadores constrangidos. Era como se fosse um exercício de retórica para com aquela mulher. Cadê essa gente que quis te acusar? Que queria te jogar pedra? Onde é que eles estão? Aí, então, vem a pergunta de Jesus. Jesus se levanta. Ele põe-se de pé. Eu ainda vou fazer um estudo sobre esse gesto de Jesus de sentar, levantar, como atitudes de quem tem autoridade. Ali, Jesus, então, quando se põe de pé, ele age como um
juiz, como alguém que tem a autoridade para proferir uma sentença. E ele então pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? De pé, diante daquela mulher humilhada. Isso nos remete à quarta marca do perdão acolhedor que Jesus nos propõe. Jesus, ele sempre nos trata com misericórdia. Se há alguma coisa que nós podemos contar com a ação de Jesus por nós, é a sua misericórdia. O profeta Jeremias, lá em Lamentações, ele diz que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. E se não fosse a misericórdia do Senhor, todos nós já teríamos sido consumidos, destruídos. Jesus, então, por sua misericórdia, oferece à mulher um retorno à vida, uma nova atitude, dela agir numa outra perspectiva. É importante a gente ressaltar esse fato, que Jesus nos aceita como somos. Ele nos aceita como estamos, mas ele se nega a permitir que a gente permaneça do mesmo jeito. Ele nos ajuda a seguir em frente com uma nova atitude, em uma nova maneira de viver. Ele diz para aquela mulher, em João capítulo 8, verso 11, eu não a condeno. Vai e abandone sua vida de pecado. Eu não te condeno, mas vai e vive de outro modo. Encontre uma nova atitude. Levante sua cabeça. Viva de um outro jeito. Faça da tua vida algo que faça sentido para você. Para a gente concluir essa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, o perdão de Jesus, ele sempre abre novas perspectivas de vida para todos nós. Por isso que ele é libertador. Ele não só restaura a nossa relação com Deus, essa relação interior, como também nos convida a uma nova relação com o nosso próximo, com a nossa família, com a sociedade em que vivemos. Uma vez que todos nós nos encontramos na condição de pecadores, como aquela turba de acusadores, também devemos reconhecer que todos e todas, indistintamente de cor, raça, credo, ideologia, gênero, todos e todas são alcançados pela mesma graça restauradora do perdão. O nosso maior desafio, então, é aprender a viver uns com os outros, a viver em comunhão, a fim de que todos e todas desfrutem deste mesmo perdão acolhedor que a graça do Senhor nos proporciona. Aprender a administrá-lo entre nós, aprender a desfrutá-lo entre nós. Isso lembra uma palavra do apóstolo Paulo sobre a graça de Jesus. Ela está lá em Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 15. Eu quero deixar com você este versículo para você levar contigo durante esta semana. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe aquilo que está colocando você para baixo? Aquilo que você se sente culpado, ele pegou essa cédula e rasgou, e cravou os rascunhos, os trapos, os
papéis rasgados lá na cruz. Ele triunfou sobre isso que te oprime, para trazer libertação para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra nesta manhã, nesta noite. Muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor, teu carinho. Muito obrigado pelo teu perdão, Senhor. E nos ajuda a colocarmos em prática essa atitude acolhedora daqueles que estão à nossa volta, que sofrem por causa das suas condições, das exclusões, dos preconceitos, das discriminações que marcam a nossa sociedade nesse tempo. Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando ao final da nossa celebração. E eu queria convidar você a fazer um momento de intercessão. Nós estamos orando sobre a vida de nossa igreja e eu queria, neste momento, convidar você a fazer esta intercessão por aquilo que nossa igreja terá que decidir daqui para frente. Nós estamos já quase no final do primeiro mês do ano de 2023 e novas perspectivas já se apontam para a gente. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos orar pela nossa igreja. Nós precisamos retomar nossas atividades presenciais. Aos poucos, talvez, mas de alguma forma precisamos fazer isso. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê uma nova disposição. Queremos continuar orando pela saúde da doutora Ilva. Nesta semana estivemos com ela e ela então compartilhou as suas necessidades. Não é? Nossa irmã tem 92 anos. É uma bênção a sua vida, na sua profissão, na sua família, mas nós precisamos interceder pela nossa irmã nesses tempos. A saúde dela está bem debilitada e também nós precisamos cuidar da nossa irmã em Cristo. Vamos orar pela nossa irmã Daileide, pela Valéria, pela Cristina e as famílias de nossa igreja de um modo geral. Vamos orar também pela minha vida pessoal. Quero informar a vocês que o médico, nesta semana, já previu uma nova cirurgia, talvez na próxima semana, nessa semana que inicia, ou na outra. Ainda não temos a autorização do plano de saúde nem do hospital. Estamos nessa expectativa de que a qualquer momento podemos ser internados para uma nova cirurgia. Então, ore pela minha vida, preciso das suas orações neste momento. Ore pela minha casa, ore pela Solange, enfim, para que Deus nos dê força e coragem para seguir em frente. Amém? Feche seus olhos, interceda pelo seu pedido de oração. Nós temos sempre pedido que você escreva aí nos comentários os seus pedidos também, seja aqui no chat, aqui do lado, se você está nos assistindo ao vivo, seja aqui embaixo, nos comentários. Nós estamos sempre fazendo uma revisão dos conteúdos, recebemos as mensagens de quem escreve e queremos orar pela sua necessidade também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra de vida que o Senhor nos dá, e que seja um momento oportuno para todos e todas poderem reavaliar suas condutas, a maneira como se sentem acolhidos uns com os outros na nossa comunidade de fé, que possamos ter força para nos encorajarmos para seguir em frente. Neste momento, queremos interceder, em primeiro lugar, pela vida da tua igreja, pelas decisões que temos que tomar brevemente. Ó Deus bendito, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua direção. Também quero pedir, ó Deus, a tua bênção, o teu favor sobre a vida de nossas irmãs e irmãos que estão passando por necessidades de saúde. Nossa irmã Ilva, nossa irmã Valéria, nossa irmã Daileide, nossa irmã Cristina, também a Thaís, que está esperando um bebê, que o Senhor cuide de cada um de modo muito especial. Coloca em tuas mãos também a minha vida, Senhor, e nesses preparativos para a nova cirurgia, que o Senhor abençoe os médicos, abençoe sua equipe e todos os trabalhadores daquele hospital, para que sejam usados pelo Senhor, para que a tua vontade prevaleça na minha vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém
e amém. Bem, gente, muito obrigado pela sua companhia com a gente. Que Deus abençoe o seu restinho de domingo. Nos vemos na próxima semana.